Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sabias Que? Neste episódio vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Olá, muito bem-vindos a todos. E então, esta coisa um bocadinho diferente que vamos fazer foi que nós decidimos escolher cada um três coisas, temas, aprendizagens, qualquer coisa dentro deste género do ano 2020 e falarmos um bocadinho sobre esses temas que nós escolhemos. Ok. Podes começar. Então, o meu primeiro tema, assunto, coisa que falei, ouvi, experienciei durante 2020, é sobre o desenvolvimento pessoal. E o que é que quer dizer com isto? Quer dizer que no ano 2020 nós começámos os dois, eu e a Kátia, a ouvir pessoas falar sobre o nosso desenvolvimento pessoal, métodos que podemos aplicar no nosso dia a dia. Começámos a seguir o Jorge Coutinho no Instagram e fizemos parte do Clube 7 e 6, que basicamente acordávamos todos os dias mais cedo para o ouvir falar sobre diversos temas e aprender com ele coisas que podemos melhorar no nosso dia a dia, coisas que nos afligem, como é que podemos lidar com elas. Também começámos a ter nas sessões do grupo de foco que temos ao domingo, começámos a ouvir o Jerónimo Telmo a falar e começámos a segui-lo também no YouTube, e ele também fala muito sobre o desenvolvimento pessoal e metodologias que podemos aplicar no nosso dia a dia. E basicamente é isto. Este ano acho que foi o maior ano de nós aprendermos que também devemos tomar conta de nós e crescermos como pessoas, aprendermos a saber lidar com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos. Acho Sim. que este é o meu primeiro tema. E até mesmo ainda dentro desse tema, começámos a escolher mais livros sobre essas temáticas e começámos a ler mais livros relacionados com estes temas de desenvolvimento pessoal. E lá está, e quando nós falamos de desenvolvimento pessoal, não é só a típica autoajuda, pelo menos não é isso que eu considero. É mesmo aprendermos melhor a crescer enquanto pessoa, não é? Enquanto pessoa, a nível emocional. O nosso lugar também na sociedade, lidar com... Sim. Exato. Sim, eu tinha posto também um dos meus objetivos para 2020 era ler 12 livros, e eu geralmente leio livros de ficção, de fantasia, e no final do ano já comecei a ler sobre desenvolvimento pessoal. Neste caso foi Os Segredos da Mente Milionária, e que é um livro que eu normalmente não queria ler e que comecei a ler, e já peguei noutro, comecei a ler este ano, também mais relacionado com isso. Pronto, e sim. Acho que isto é uma coisa que eu acho que é boa para nós, que eu sinto que me fazia muita falta. Não me fazia assim muita falta, mas... Porque não sabias. Não sabia, exatamente. Não fazia falta porque eu não sabia que era uma coisa que me faltava. Mas agora que comecei a aprender, acho que é muito interessante. É aquela curiosidade que a gente já tinha falado no primeiro podcast, quando nós percebemos que há uma coisa que nós afinal não sabíamos, parece que acaba por haver muito mais coisas à volta desse tema. Eu acho que isso é muito interessante. E esta parte de desenvolvimento pessoal também, quanto mais nós aprendemos, mais percebemos que podemos melhorar e que temos para aprender. Portanto, concordo plenamente. Muito fixe. Então pronto, agora o meu primeiro tema tem mais a ver com a nossa percepção do viver alguma coisa, e eu acho que acaba por ser um tema que é muito transversal à maior parte das pessoas, especialmente no ano que passou e se calhar agora neste ano também, é o sentirmos-nos bem na nossa casa. E hoje em dia acaba por ter um conceito completamente diferente de há um ano atrás, não é? Em janeiro de 2020, se calhar nós não passávamos tanto tempo dentro das nossas casas como agora estamos a fazer. Principalmente em relação a mim, a nível pessoal, eu era daquelas pessoas que eu não me lembro de ter estado em casa 3 dias seguidos, na nossa casa de Portugal. Não me lembro de ter estado sem nunca ter saído para qualquer coisa, nem que fosse, sei lá, ir às compras, qualquer coisa que seja. Mesmo nas férias a gente ia sempre a qualquer lado. E então também foi uma coisa que aconteceu comigo diretamente em 2020, independentemente de tudo o resto que as pessoas estão a viver, porque nós mudámos-nos no final do ano de 2019 aqui para a Holanda,
E eu fiquei em casa logo a partir dessa altura. Portanto, era uma coisa completamente nova para mim. Eu até tinha algum receio de não me adaptar, não estava habituada de toda a estar em casa. Nunca tinha sequer pensado para mim que fosse uma hipótese o home office, não fazia qualquer sentido para mim até então. E comecei-me a perceber que se nós, quando escolhemos uma casa, não é? Seja alugar, seja para comprar, e o local onde ela está e a maneira como nós nos sentimos em casa, se nós nos sentimos bem, se estamos felizes, se acordamos contentes por viver ali, eu acho que faz toda a diferença para depois sermos mais produtivos mesmo a desenvolver algum trabalho que nós queiramos para nós. E então, aliado à parte de nos sentirmos bem em casa, o home office acabou por se tornar uma opção prática, eu arriscaria dizer quase 100% daquilo que nós vamos querer fazer no futuro. E incluo o Tiago, porque entretanto nós também nos apercebemos que trabalhar a partir de casa é uma coisa que nós gostamos imenso. E claro que se às vezes temos reuniões ao mesmo tempo não é muito execuível se estivermos a partilhar o mesmo espaço de trabalho, mas futuramente também a ideia também é nós conseguirmos ir conciliando o que cada um está a fazer e não coincidir os tempos de reunião, e já estamos a fazer isso este ano. Tentamos desfasar quando temos coisas marcadas, quando somos nós a marcar, tentamos desfasar das coisas que o outro já tem por obrigação àquela hora, por assim dizer. E realmente foi uma coisa que eu notei e mudou completamente. Eu acho que acaba por ser os dois o nosso conceito de escolher o próximo sítio para viver, mesmo a nível de bairro, por assim dizer. O facto de ser perto de algumas coisas ou não, de termos mais espaços verdes à volta, de termos mais segurança e facilidade de ir passear e tudo mais. Eu acho que mudou um bocadinho a nossa perspectiva nesse aspecto. Sim. Portanto, acho que foi uma coisa muito importante para mim a perceber-me disso. Sim. Também acho que foi uma das coisas que realmente mudou bastante, né? Tipo, foi Sim. a grande novidade, né? De 2020 foi ficarmos todos em casa um monte de tempo. Eu por acaso em Portugal às vezes costumava passar fins de semana em casa, tipo, que não saía, tipo, eu gosto sempre bué de estar em casa, já gostava e continuo a gostar, e tento que lá em Portugal às vezes a malta queria combinar alguma coisa e eu tipo, ei, é fogo, não me apetece nada sair e não sei o quê. Uma grande novidade para mim, porque eu não estava à espera de gostar, vá. Yeah. E para mim, pronto, yeah. O facto de trabalhar em casa foi novidade, isso nunca tinha trabalhado, acho que não. Pois, acho que não, também. E a coisa de trabalhar em casa é bom porque nós não perdemos montes de tempo com os transportes. Para mim foi sempre uma das piores coisas, que eu perdia sempre. Ou de manhã tinha de me despachar à pressa para ir apanhar o autocarro e depois demorava tipo 1 hora de transportes. Depois, ao fim do dia, o que acontecia sempre era eu tipo, saía mais tarde do que era suposto e perdia sempre o último autocarro ou uma coisa qualquer e depois tinha de esperar montes de tempo pelo próximo transporte. E era uma perda de tempo enorme. Pois, porque em se casa, nós formos a ver o tempo... Lá em Lisboa eu muitas vezes atrasava-me, depois perdia o barco e depois só havia um barco passado 1 hora e eu fogo, anda seco. Cá também chegou a acontecer 1 ou 2 vezes, mas pronto, não era tão... Mesmo assim era mais rápido aqui. Sim, aqui era mais rápido, mas mesmo assim é uma perda de tempo e cá está mais frio na rua. Sim, para estar à espera do próximo autocarro. Mas eu acho que é uma coisa que se calhar até então ninguém se tinha apercebido, porque o tempo que nós despendemos a deslocar-nos para onde quer que seja, e seja para o trabalho, por conta do trem, mas seja para o nosso próprio trabalho, deslocar-nos para o escritório ou para a nossa própria loja, é tirado do nosso tempo pessoal, não é do nosso tempo de trabalho. Eu acho que isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Eu agora, pelo menos, acho que o trabalhar de casa faz com que eu consiga gerir a vida um bocado diferente, né? Às vezes nós vamos às compras à hora de almoço, já aconteceu. Tipo, se tenho... É diferente eu, tipo, ir fazer... Para o trabalho tínhamos de levar a marmita. Cá, não tinhas, mas sim. Sim, mas... Exato, eu no trabalho gastava dinheiro a fazer, lá na cantina. Cá a gente, tipo, usa a hora de almoço para fazer a comida. Sempre, tipo, temos mais interação em casa. Nessa hora que não havia, tipo, consigo estar com os gatinhos. Se não precisar fazer uma pausa, tipo, ninguém me vai estar a olhar ou a mandar bitites de já vais para a Copa ou uma cena assim, que muitas vezes às vezes fazem nos trabalhos.
cá em casa, tipo, se eu quiser fazer uma pausazinha de 5 minutos, acho que ninguém reclama comigo. E não quer dizer que não ajude a produtividade do trabalho. Às vezes Sim, parecer a cabeça ajuda, mas pode ser mal visto se for feito no local de trabalho. Exato. Yeah. E em relação à casa e a sentirmos bem nela, sim, eu acho que isso também é super importante e temos de ter sempre isso em conta. Não só por ficarmos trancados em casa montes de tempo, mas porque é a nossa casa, tipo, é o nosso refúgio, é tipo o nosso local seguro, é aquele local em que se tudo estiver a correr mal é para casa que voltamos, não é? Tipo, Exato, sim, eu sim, sempre sim. gostei muito das casas onde morei. Tipo, comecei a desgostar um bocadinho mais da nossa casa em Portugal por causa dos barulhos da rua e das garagens. Mas quando nós éramos as únicas pessoas no prédio, Era bem tranquilo. eu gostava bué da casa porque era super sossegada. O que é que começou a acontecer? Montes de gente a morar nos prédios ao lado, montes de barulho dos carros, montes de barulho das garagens, porque a nossa casa atrás é resto de chão, pronto. E ouve-se constantemente a porta da garagem dos vizinhos a abrir. E então comecei a desgostar um bocado da casa por causa disso. Então acho que é um dos pontos que agora nós vamos ter mais atenção quando quisermos mudar de casa, vai ser isso. Sim. E o quentinho. O quentinho da casa. Foi uma coisa que realmente dá uma qualidade de vida que eu não tinha consciência. Depois de nós estarmos aqui um ano e de irmos a Portugal no inverno, percebemos que realmente não ter frio dentro de casa é um luxo. Mas é uma coisa incrível. Eu não me lembrava que já não tinha contraturas do frio e assim que cheguei a Portugal foi logo nos primeiros dias. Imagina, tanto, eu aqui estou de mangas arregaçadas e a Cátia está de... Sim, eu estou de camisola de primavera, tipo, sim. É só brutal. Porque temos o termostato nos 22 graus. Em Portugal não temos este tipo de comodidade, não é? Pelo menos na casa que nós temos. Há de haver casas com estas comodidades. E pensando que não, eu acho que tinha pensado nisso há pouco tempo. O facto de nós termos uma casa climatizada, estável, com bons isolamentos, tem um impacto bastante grande na sustentabilidade do planeta, se nós formos a ver. Porque a quantidade de energia que se desperdiça numa casa com maus isolamentos acaba por ter um impacto muito negativo. Imaginem um país inteiro, né? Onde as casas não estão preparadas para o frio porque não costuma ser um local muito frio, mas que normalmente as pessoas ligam aquecedores, ar-condicionados, o que quer que seja, para estarem confortáveis, que é o que acontece em Portugal. A maior parte das casas não tem aquecimento central porque não faz assim tanto frio. Mas toda a energia que se gasta... E até a nível do... O problema é os isolamentos. Sim, porque não está pensado para isso, né? Os isolamentos não estão otimizados. E então, a nível de sustentabilidade, acho que faz todo o sentido. E é uma coisa que nós também começámos a ligar um bocadinho. Quer dizer, já era uma coisa que nós ligávamos, a parte da reciclagem, não sei o que, isso em princípio toda a gente faz ou deveria fazer, mas termos um bocadinho mais de atenção ao impacto direto que causa e vermos mais temas relacionados com a sustentabilidade e com a parte do ecossistema e mesmo o clima e as alterações que têm um impacto negativo. Sim. Acho que também ficámos um bocadinho mais conscientes. Agora já estás a divagar um bocadinho do teu tema, mas sim. Pronto, sim. Desculpa-me, mas pronto. Mas eu acho que acaba por ligar uma coisa com a outra, por isso é que eu inseri aqui a parte do calorzinho da casa, contribuir para os isolamentos, contribuírem para a sustentabilidade. Pronto, é isso. Então, ainda estamos no segundo tema, então agora o teu... Não, no segundo tema agora no primeiro. Não, estamos no primeiro tema de cada. Agora vamos para o segundo. Sim. Ok. Exato, mais um dá dois. Tadá! Vamos para o segundo tema. O meu segundo tema é relacionado com estas coisas do streaming e da produção de conteúdos. Tanto que durante a quarentena, eu tinha pensado, agora vou ser grande streamer no Twitch e no YouTube e não sei o quê. E comecei a fazer ainda umas sessõezinhas no meu canal do Twitch, que depois eventualmente acabei por deixar de fazer. Pronto. Mas até estava a correr bem. Sim. A cena era toda a logística porque eu não tinha um setup montado, tinha de estar sempre a tirar o PC e a ligar os cabos todos, cada vez que queria fazer. Então, passado umas quantas vezes, depois aborreci-me. Depois também tivemos aí um episódio com o Cookie que também não me permitia estar, tipo... Não tínhamos tempo. Quando a Cátia estava a trabalhar, eu tinha de estar a tomar conta do Cookie e então o tempo livre que eu ia ter, deixei de ter porque tinha de estar atrás dele, a tomar conta dele, pronto.
Então depois com isto tudo deixei de fazer essas coisas. E agora no final do ano voltámos a fazer, a produzir estes conteúdos, neste caso para o YouTube, e criámos este podcast que ainda vai no 3º episódio, mas há de ter mais, e que nós achamos sempre graça de criar, como já tínhamos referido. E o meu tema era este, era tipo nós termos voltado, A produzir ou conteúdos. neste caso eu ter começado com a coisa de produzir coisas para o Twitch e depois termos os dois começado a fazer o podcast. Acho que também foi uma das coisas relevantes de 2020, foi este começar de uma nova coisa relacionada com a produção de conteúdos que nós gostamos de fazer. Sim, porque eu em 2020 também iniciei uma página no Instagram mais relacionada também, com a parte da alimentação, e que também a ideia sempre foi ir partilhando conteúdos, fosse receitas que nós vamos fazendo cá em casa e tudo mais. Mas também algumas características de alimentos e tudo mais, coisa, assim virado para a parte da alimentação saudável, do equilíbrio e tudo mais. E é uma coisa que não diretamente relacionada com a produção de conteúdos, mas com a parte de me focar em fazer alguma coisa, porque eu gosto sempre de estar a fazer qualquer coisa, eu gosto sempre de começar coisas novas. E então acho que quando o Tiago veio para casa, depois de quando os escritórios mandaram para teletrabalho, ele apercebeu-se que tipo, eu era capaz de estar entretida a fazer o que quer que seja o dia todo. Uma parte das vezes nem ligava à televisão, nem ligava à rádio, nem nada, porque a gente às vezes ligava a rádio comercial na televisão. Mas eu às vezes não estava a ouvir nada, não estava a ver nada e estava tipo entretida, se fosse preciso o dia inteiro a fazer nem sei bem o quê, mas estava sempre com ideias e sempre a fazer coisas. E então uma das ideias também tinha sido realmente essa parte da produção de conteúdos, porque nós realmente gostamos muito dessa área. E o que eu senti é que tenho mais dificuldade em focar-me quando estou a trabalhar em algo para mim do que quando estava a trabalhar para um patrão. Nós normalmente quando trabalhamos para um patrão nós temos um horário de entrar, um horário de sair, temos determinadas tarefas inerentes à nossa profissão e isso, pensando, não está estruturado na nossa cabeça e nós chegamos lá e fazemos. Sim. E organizarmos-nos para trabalhar para nós não é muito fácil. Então uma das coisas que eu aprendi durante o ano, não tenho aplicado muitas vezes, mas quero voltar a aplicar, mas foi realmente uma coisa que eu acho super interessante, foi a técnica do Pomodoro. Esse é o teu segundo tema? Sim, o foco. Mas não referiste? Não, eu referi que era o meu segundo tema, Foi? era relacionado com a parte da produção de conteúdos, Tá mas bom. era mais direcionado para o foco. Ok. Eu tenho muita dificuldade em focar-me, porque gosto de fazer Eu muitas também, claramente. Gosto de fazer muitas coisas. E então, como a gente já ouviu o Jerónimo dizer em alguns dos vídeos, que é muita iniciativa e pouca acabativa. É mais ou menos isso que acontece comigo. E então, esta técnica do Pomodoro, que não ela sozinha, mas uma aplicação que eu procurei e que tem uma to-do list associada à parte do foco, é uma coisa que faz muita diferença para mim, porque o ano passado, portanto 2020 em janeiro, eu tinha decidido que queria começar a fazer uma agenda bullet com habit trackers. Para quem não sabe o que é, uma agenda bullet é uma agenda que é mais criativa e que nós podemos desenhar as nossas semanas como nós gostamos e tudo mais. E os habit trackers são coisas que a maior parte das pessoas que usa este tipo de agendas, e eu comecei a seguir muitas contas de planners e coisas do género. E o Habit Tracker é muito bom porque eu, entretanto, ainda durante o ano de 2020 decidi fazer parte de um curso do Jorge Coutinho e da equipa dele, que foi os hábitos lendários, exatamente, mesmo para me tentar ajudar a focar mais. Portanto, eu acho que os hábitos ajudam-nos a ser mais focados. E então o hábito da leitura foi uma coisa que eu comecei a ter mais em 2020, porque o facto de nós, quando éramos mais miúdos, devorarmos o livro do Harry Potter em 3 dias, mesmo que tivesse 500 páginas, não faz de nós um leitor. O que faz de nós um leitor é ter o hábito de ler todos os dias ou com alguma regularidade. Sim. E isso foi uma coisa que eu comecei a fazer mais no ano 2020. E então os habit trackers incluía isso.
o beber água suficiente todos os dias, fazer exercício físico com regularidade, ler com regularidade, acordar cedo, deitar cedo, não estar não sei quantas horas seguidas ao telefone. Sim, mas fazia parte. Sim. Pronto. O acordar cedo eu consegui, o deitar cedo mais ou menos. Mas o acordar cedo foi uma conquista espetacular. O acordar cedo foi. Que eu acabei por... Acho que devo ter visto mais nasceres do sol. Está bem, ok. Também somos privilegiados, né, aqui, porque no inverno o sol nasce mais tarde. Mas não foi só por causa disso. Foi porque nós decidimos mesmo acordar mais cedo. E então... E lá está, o viver numa casa que permite ver o nascer do sol e o pôr do sol é só magia, portanto vale muito a pena explorar um bocadinho uma casa nesse sentido, com a parte da luz solar. E então os hábitos para mim é uma coisa que me vai, que eu sei que ajuda a focar-me mais, e então foi uma coisa que eu investi bastante e aprendi algumas técnicas que quero usar mais a sério, e esta técnica do Pomodoro e da checklist é uma coisa que eu estou a voltar a fazer agora que começámos o ano novo, e quero ver se consigo ser mais consistente ao longo do ano 2021. Muito bem. Eu concordo, porque eu também não tinha tinha alguns hábitos, mas nunca tinha hábitos que eram tipo regulares, não é? Os hábitos é isso. Pois, para ser um hábito tem que ser qualquer coisa regular. A cena do acordar cedo nunca foi muito a minha praia, porque eu descobri também em 2020 que eu sou daquelas pessoas que é influenciada pela luz do sol. Então imagina, nós aqui na Holanda, tipo, durante a época do verão, primavera, tipo, o sol nasce tipo às 5h30, uma coisa assim. Há alturas em que às 4h30 já é clarinho. E já está tipo claridade. E eu desperto logo e fico logo bem acordado a essa hora. E agora no inverno o sol só nasce e só está a claridade aí às 8h30, 9 quase. E então eu tenho muito mais dificuldade em acordar cedo por causa disso. Foi uma coisa que eu descobri, foi fixe. E dos hábitos, é tipo a coisa que eu estava a falar há bocado de fazer o stream e criar conteúdos para o Twitch. Eu não criei disso um hábito, porque houve uma altura que parei logo. E até estes podcasts, às vezes, nós ainda não definimos bem que isto é um hábito e que tem de ser uma coisa mais regular. Então vamos fazendo conforme nos dá mais ou menos na cabeça, conforme temos tempo e não sei o quê. Ainda há bocado, é mais na impulsividade. Para começarmos a gravar este vídeo, houve ali uma mini discussão entre nós, porque a Cátia tinha decidido que íamos gravar hoje. Porque eu acho que se não for... Eu não tinha pensado de fazermos isto hoje, então não estava com o mindset para falarmos, para gravarmos isto. E então depois eu disse que temos de planear as coisas e não sei o quê, e depois lá, e depois afinal começámos a gravar. E a cena da procrastinação consegue arranjar-nos sempre formas de nós não fazermos as coisas. Então às vezes, se nós não dizemos, ok, vamos fazer e vamos fazer já, porque se nós adiarmos, nós já sabemos que vamos continuar a adiar. Há coisas que nós conseguimos fazer impulsivamente, arrumar a casa, arrumar caixas, arrumar cenas. Mas a cena do gravar eu não achei tanto, porque nós tínhamos de ter. Neste caso não tanto, porque são temas que não precisam de ser curados ou cuidados, porque são as coisas que a gente quer falar. Mas nos episódios anteriores nós fizemos alguma pesquisa para falarmos de assuntos mais sérios como deve ser. E é coisas que precisam de ter uma preparação melhor. No caso de hoje não, porque são coisas que a gente ia só resumir ou falar. Mas o facto de dificultarmos um novo hábito, isso também foi uma coisa que eu aprendi em relação aos hábitos. Isso depende muito do que é, não é? Não, mas no livro do Hábitos Atómicos, se acham esta história dos hábitos uma coisa interessante, leiam, o livro é só brutal. E eu não li, eu ouvi, e agora este ano quero ler mesmo o livro, que eu comprei o livro físico e quero ler. E uma coisa que eles dizem é muito característico, se nós queremos implementar um hábito, de torná-lo fácil. É um ponto-chave para ajudar-nos a fazer esse hábito. Sim. E por isso é que eu estava a insistir um bocadinho há bocado com o Tiago, se nós perdemos demasiado tempo no planeamento e tivermos demasiadas coisas complicadas para fazer cada vez que vamos gravar, é mais difícil de nós tornarmos isso um hábito. Não quer dizer que, assim que nós já estejamos mais à vontade, já vai ser mais fácil nós incluirmos pequenos detalhes. Porque tudo aquilo que dá mais trabalho a gente começar é mais fácil de procrastinar. É verdade, sim. Neste caso eu não concordo muito com essa... Ele ainda não leu o livro, ele vai ler. Sim, o livro ainda não li, mas não concordo muito com o que ela disse
do planeamento demorar muito tempo, mas pronto, nós resolvemos acordar em discordar. Por isso. Pronto, exato. Agora o meu terceiro tema. O meu terceiro tema é relacionado com o Telegram e neste ano, ou melhor, o ano passado eu criei um bot para o Telegram. Fiquei bem contente porque foi alguma coisa que eu fiz, né? Que Sim, ainda sim. não está a ser usado a 100%, mas ele já Nós já usamos às vezes cá para casa. Sim, cá em casa já usamos, mas a sua finalidade ainda não está a ser... O objetivo de ter criado aquilo ainda não está bem implementado. Sim. Então eu fiquei super contente porque consegui fazer uma coisa, que eu tenho bem esta cena eu tenho de estar a fazer alguma coisa que depois vai ter tem um propósito e tem uma utilidade qualquer, então fiquei bem contente porque a Kátia trabalha muito com alimentação, com bem-estar e com esse tipo com receitas com receitas saudáveis. Sim. E então, como ela também trabalha muito com o Telegram e tem muitas pessoas que contactam pelo Telegram, e quando ela instalou o Telegram nós vimos que havia... ou melhor, tu começaste a trabalhar com um bot. Sim. Foi das maratonas. Foi o bot das maratonas de 10 dias. Exatamente. E depois nós vimos um bot, ou melhor, eu vi um bot, que interessante. E depois pensei, olha, era mesmo fixe, era de nós criarmos um bot para as receitas ou qualquer coisa assim do género. Ele investigou logo mais sobre esse assunto, porque é uma característica que ele tem, muito mais autodidata do que eu. Então, eu vejo uma coisa, tipo, olha, tão giro, usa e não sei o quê, e ele vai e vê o que é aquilo. E então ele descobriu logo que dava para fazer. E foi aí que começou. Depois tivemos a ideia de criar um bot que é tipo um livro de receitas, que aquilo tens o WhatsApp, neste caso é o Telegram, vais lá falar com o bot e ele vai-te dando sugestões, tens as várias refeições. Está dividido sempre por refeições. Tens tipos de receita e depois ele dá-te tipo uma imagem, exemplo da receita e dá-te tipo todos os passos que é necessário e com os ingredientes e tudo. Sim. Então foi um mini projeto que eu achei bem interessante de fazer, porque foi a primeira vez que tipo, estive a programar em Python do princípio ao fim e tipo, criei uma base de dados, tive de criar certificados para o servidor do Telegram falar com o servidor onde está o bot de forma segura, e foi tipo um mini desafio que eu achei bem fixe porque aprendi várias coisas relacionadas com o desenvolvimento em Python, que é uma linguagem de programação, com o criar uma base de dados, que nunca tinha feito nada do género, com aceder, tipo fazer com que o código acedesse à base de dados para ir buscar informação, nunca tinha feito, sabia como é que isso era feito, né? Porque o meu trabalho também envolve isso, mas nunca tinha sido eu a fazer nada dessas coisas. E também tipo relacionado com os certificados de segurança e autenticações e não sei o quê, também foi bem fixe. E todo o planeamento de o que é que o bot tem de fazer, como é que vai fazer, e depois eu perguntava muitas vezes à Kátia, então e se navegarmos, tipo, se selecionarmos a receita e selecionarmos voltar para trás, o que é que acontece, e não sei o quê, tipo, todo o desenvolvimento de produto, de usabilidade, foi feita tipo por nós, e eu achei isso bem fixe, e é uma coisa que acho que é mesmo bem interessante de se fazer, e fiquei bem contente. Eu acho que é uma coisa extremamente... Eu acho que é uma coisa que vai continuar a ser desenvolvida, porque depois a base de dados é uma coisa contínua de crescimento. Sim, a base de dados vai sempre aumentando, não é? E nós começámos há pouco tempo em fase de testes com algumas pessoas do ponto de vista de utilizadores, não é? Para as pessoas irem vendo e para percebermos que tipo de falhas é que podiam haver. Pronto, o cookie tem que aparecer, mas já sabem que ele faz sempre parte. E então é uma coisa que já estamos... E agora o que queremos é incluir mais receitas e tudo mais, e realmente... É um projeto que faz todo o sentido, e eu acho que é muito giro e adaptável a... E entretanto este ano já comecei a fazer outro bot, que também para o Telegram, porque também foi uma necessidade que a Kátia tinha. Ou melhor, não era uma necessidade que ela tinha. Era uma otimização mas de tempo. Tipo, ela tinha de fazer uma tarefa regularmente e tipo, às vezes ou esquecia-se e depois tinha de estar à última hora a fazer bem à pressa. E já tínhamos falado de fazer um bot ou uma coisa qualquer automática para fazer esta tarefa. E então eu resolvi fazer também um bot para isto, que é criar quizzes. Criar quizzes com uma base de dados. De acordo com um tema um tema, o bot vai criar um quiz com X perguntas, neste caso são 6, aleatoriamente, e depois envia para um canal ou envia para a Kátia ou whatever. Sim. E então é uma maneira também dela tipo, fazer a tarefa dela mais rapidamente. O gatinho está aqui a tentar assaltar o computador, ela está a saltar para cima. É um bocadinho já. Oi. Loki, anda cá.
Anda cá. Isso. Anda. Então e qual é que é o teu terceiro tema? Pronto, o meu terceiro tema, acho que acaba por estar um bocadinho ligado com o primeiro tema do Tiago. Acho que acaba por se enquadrar na parte do desenvolvimento pessoal, mas é mais relacionado com a gratidão, com sermos gratos pelas coisas que nós temos, e se nós formos bem a pensar, porque a maior parte de nós facilmente se consegue focar naquilo que está errado e nas coisas más que vão acontecendo à nossa volta e tudo mais. E pronto, mesmo a questão da pandemia afetou toda a gente, é verdade, mas eu apercebi-me, foi para aí em junho, final de maio ou junho, acho que foi mesmo em junho, que havia um pequeno desafio de uma pessoa no Instagram que eu também segui, que tinha feito um curso pequenino, e depois comecei a segui-lo, e que era um desafio da gratidão de 21 dias. E o desafio era, durante 21 dias seguidos, nós escolhermos 3 coisas pelas quais nós éramos gratos. Portanto, cada dia eram 3 coisas diferentes. Eu fiz esse exercício no Instagram. Isto até pode ser coisas da minha cabeça, mas eu fiquei com a sensação que a meio e no final daqueles 21 dias algumas coisas começaram a correr melhor, e eu já lá está, é uma coisa que muito fala no desenvolvimento pessoal, é nós tentarmos nos focar mais nas coisas positivas e tentarmos crescer pelas coisas que nós conseguimos melhorar e alcançar, em vez de estarmos sempre focados naquilo que não controlamos e nas coisas que acontecem de mal à nossa volta. E o simples facto de nós começarmos a cultivar este hábito de... Lá está mais uma vez a questão dos hábitos, isto acaba por ser tudo muito parecido, sim. De nós agradecermos as coisas que nós temos, e aquela questão que o Tiago falou há bocadinho do cookie e não sei o quê, o facto nós agradecemos, podemos dormir uma noite inteira descansados, tipo, essa é uma coisa que nós nunca tínhamos pensado na vida e nunca ligámos, e que é uma coisa que é extremamente importante. E estarmos bem de saúde, termos uma casa quentinha, termos luz solar e tudo mais. Existem várias coisas que toda a gente que nos vê, pelo menos, tem garantidamente coisas boas no seu dia-a-dia. E eu acho que se nós nos habituarmos a olhar mais por esse lado, não só primeiro vamos ser pessoas mais felizes, que entretanto no final do ano a gente também começou a aprender um bocadinho mais sobre a parte emocional, também dentro do desenvolvimento pessoal, mas mais na parte da inteligência emocional, sim, e das emoções. E é engraçado, eu depois li, começámos a seguir, eu comecei a seguir, não sei se o Tiago começou a seguir, o Paulo Moreira no Instagram, e eu até comprei o livro dele, é um dos livros que eu quero ler agora durante este ano de 2021, e acabei por ler uma publicação que ele tinha sobre um artigo em que as pessoas otimistas ficam menos vezes doentes. Eu acho que isso é uma coisa incrível. O facto de nós sermos mais gratos transforma-nos obrigatoriamente em pessoas mais felizes. Eu acho que isso é quase impossível de não acontecer. E às vezes há aqueles dias em que nós podemos ter mais dificuldade em ver aquilo que correu bem, mas se fizermos esse esforço, de certeza que nos vamos deitar muito melhores do que se deixarmos nos levar pela corrente negativa do que tem acontecido. Sim, é uma questão do mindset, não é? Tipo, se nós começarmos... Imagina, eu acho que isso da gratidão e de vermos as coisas positivas e negativas, nós consideramos as coisas positivas como adquiridas, não é? E não lhes damos o valor que devíamos dar. Só quando as perdemos ou quando não as temos é que vemos aí a fogo, eu estava mesmo bem assim ou assado. E depois quando voltamos a ganhar essas coisas, se calhar ao início voltamos a ficar muito agradecidos por termos aquilo, mas depois com o tempo fica tipo, isto é uma coisa que eu já tenho como garantida, então pronto, nem vou pensar nela. Depois quando acontecem as coisas más, porque as coisas más não estão sempre a acontecer, e quando acontecem já começam a ser como uma coisa adquirida. Sim, tipo, as pessoas com uma doença crónica, ou quando cocheiam, ou uma cena qualquer. Depois quando nós nos magoamos em alguma coisa, só nos apercebemos que... Sim. E depois... Percebemos, afinal era tão fácil andar normalmente, e depois a gente magoa-se, torce um pé, e depois tipo, que chatice, agora não se consegue andar. E a pessoa depois habitua-se a estar tipo, a sentir-se mal
por isso. E depois, se calhar, até é um bocado reticente a melhorar as suas condições de vida. Há sempre maneira da pessoa se sentir melhor e de melhorar as suas condições. Certo. E pronto, era mais... Mas acaba por ser muito uma questão de decisão. Para dizer que nós habituamos-nos à vida que temos, não é? E nunca tentamos ver de que maneira é que ela pode ficar melhor. Porque pode, ou agradecer aquilo que temos, ver que eu tenho uma casa, tipo, até pode não ser a melhor casa do mundo, mas ao menos é uma casa, não é? Tipo, há pessoas que não têm. Sim, exatamente. Há sempre coisas positivas que nós podemos ver. Se queremos olhar para elas ou não, já é uma decisão nossa. E a importância que lhes queremos dar. Sim, eu acho a questão que estavas a dizer do mindset, acho que faz toda a diferença, porque o facto de nós mudarmos a maneira como vemos as coisas, e ainda na parte da gratidão, normalmente costuma-se dizer, enquanto não formos gratos por aquilo que temos, muito dificilmente vamos receber coisas novas ou melhores. E então é uma das coisas que acho que faz muito sentido e que dei mais importância no ano de 2020. E nem foi tanto pelas razões mais óbvias, não foi tanto pela questão da pandemia, sinceramente, não foi tanto pelo facto de termos que ficar em casa por obrigação, porque eu não vi, nessa perspectiva, eu não vi como uma obrigação, até porque eu já estava em casa desde janeiro e não era uma obrigação para mim, foi porque eu quis e porque eu decidi assim. Mas mesmo pelo facto de nós termos sempre alguma coisa que podemos melhorar, mas não na perspectiva de competir. Eu tenho muita coisa para melhorar porque eu sou muito miserável em várias coisas. Não é essa a ideia é mesmo crescermos e aprendermos a ser, se calhar, também mais empáticos com outras pessoas que também queiram melhorar alguma coisa e tenham dificuldade ao início, porque é normal que nós ao início também não consigamos ver logo tudo da maneira positiva. Mas é uma coisa que se trabalha, já não sei quem é que referiu, que é como tudo, tudo se trabalha, os músculos trabalham-se com exercício e a gratidão e a empatia também se trabalha com a alteração do nosso mindset e com pequenas coisas que nós vamos conseguindo construir a partir daí. Eu acho que isso tem um impacto muito positivo na vida de toda a gente que o queira implementar. Portanto, acho que foi uma coisa que fez diferença na mudança do meu mindset em 2020. Muito bem. 3 temas cada. Sim. Espetacular. Pronto, olha, foi um episódio bastante diferente, não é? Apesar de acabar por ter relacionado com algumas coisas que nós aprendemos, foi um bocadinho mais opinião pessoal e não factos, por assim dizer. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, de comentar alguma dar coisa. Dar sugestões de coisas que a gente possa... A gente até pode mudar um bocado o formato do podcast. E não sei. Já vamos, ainda nem sequer já vamos mudar. Não vamos mudar por aí enquanto. Sugestões, basicamente. Podem deixar as sugestões todas que vocês queiram, mas lá está, não faz sentido nós não estarmos habituados a uma coisa e mudarmos já. Foi porque este já foi diferente dos outros. Mas este foi diferente porque acabava... mudou o ano, ok. Sim, foi tipo, uma edição especial. Foi uma edição especial que fazia sentido nós conversarmos um bocadinho sobre algumas coisas que foram importantes para nós no ano de 2020. Muito bem. E debatermos aqui convosco, porque uma coisa engraçada foi eu não sabia os temas do Tiago, ele não sabia os meus. E eu há bocadinho ainda comentei com ele, será que a gente não devia partilhar que temas é que vamos usar? Imagina que são repetidos. E ele dizia, não, se forem repetidos a gente passa à frente. E pronto, acabaram por não ser, mas até se ligar um bocadinho, e isso é interessante. Estarmos mais ou menos sintonizados. É muito bonito. Pois é muito bonito. Obrigado por assistirem. Obrigada por estarem aí até agora a ouvir-nos e não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos. Meter like, meter dislike. Não dá para meter dislike? Dá, no YouTube dá para meter dislike. Pronto, mas não ponham. Mas não ponham. Quer dizer, se quiserem metam. Se não gostarem mesmo, se tivesse sido mesmo horrível. Sim, mas se quiserem também comentem. Mas comentem o porquê, sim, já agora. E pronto, é isto. Obrigado. Não se esqueçam de nos seguir também nas contas do Instagram, onde a gente vai partilhando mais coisinhas do nosso dia-a-dia, portanto, e alguns temas. Portanto, e apareçam por lá. Até à próxima!